bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos a esta manhã de sexta-feira. Hoje nós estamos no dia 23 de setembro de 2022 e nós estamos aqui firmes e fortes para fazermos o nosso devocional. Quero convidar você a se juntar a nós, porque nós somos um grupo de leitores da palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus, vivemos pela palavra. Nós fazemos tudo pela palavra e queremos desfrutar também das promessas contidas na palavra e aprender a conhecer o Senhor através da sua palavra, né? Nós não podemos ir lá no céu para conhecer o nosso Pai, para conhecer o caráter de Deus. A gente conhece aquilo que Jesus revelou na sua palavra, né? Na vida aqui, e também o que está escrito na sua palavra. Por isso nós vamos para a palavra com essa expectativa de conhecer mais dele, de ter um relacionamento maior com ele, porque assim nós vamos conhecendo mais do seu caráter maravilhoso, amém? E quero dar as boas-vindas a todos vocês que já estão chegando. A Carminha já chegou aqui, o pastor Adriano, e nós vamos fazer hoje o último capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, nós já estamos encerrando 2 Coríntios. Amanhã já vamos dar início a Gálatas, né? E muita coisa boa vem por aí, gente. Então, eu quero animar você que começou a fazer a leitura do Novo Testamento para não desistir. Nós vamos juntos até o fim. Então, eu quero dizer que você que começou, você que tem buscado fazer a leitura, compreender, fazer devocional, anotar, não desista. Nós vamos permanecer firmes até o final. Então, vamos nos ajudando. Eu ajudo você, você me ajuda, porque se nós não pararmos, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar no dia 31 de dezembro, concluindo essa leitura. Não é verdade? Então, vamos nos ajudar. Às vezes a gente fica pesado quando a gente faz sozinho, mas quando a gente se compromete com outras pessoas, a gente se junta com outras pessoas, a gente se anima, a gente se fortalece e a gente chega lá. E eu quero agradecer vocês que têm chegado, que têm feito, né, a leitura juntamente conosco aqui na Igreja de Senhor do Bonfim, juntamente comigo, juntamente com o pastor Adriano. Vocês, muito obrigada, porque tem dado muita força pra gente também. E eu quero dar força para você também, para que você não desista, não pare de ler a Bíblia durante este ano. Nós já estamos no mês de setembro, já quase finalizando o mês de setembro, e aí faltam somente outubro, novembro e dezembro. Já viu? Em 3 meses a gente já fecha e nós já percorremos um grande caminho, então não vamos desistir, não vamos retroceder, tá certo? Nosso devocional tem esses 4 passos bem simples. A Natália, como eu faço o meu devocional? Nós que já estamos aqui já sabemos, mas pode ser que alguém assista esse vídeo e pela primeira vez, né? E não sabe como fazer. Quais são os passos de um devocional? Esse que nós pegamos é um modelo bem simples. Existem outros inúmeras formas de você fazer o seu devocional. Mas uma das coisas 4 coisas que nós achamos que é muito importante é você primeiro orar. Ore pedindo ao Senhor direção para compreender. Você sabia que a gente só compreende se Deus abrir o nosso entendimento, se Deus nos mostrar? Então, ore pedindo ao Espírito Santo que revele a palavra para você. Ore pedindo que ele te mostre formas de você aplicar a palavra. Pedindo a ele que mostre para você áreas da sua vida que possa ser transformada, aplicar a palavra. E para que ele revele a palavra. Queridos, a revelação é algo poderoso nas nossas vidas. Então, a gente pode até conhecer a letra, tá escrito aqui, eu sei, tô vendo, tô lendo. Mas quando isso cai como revelação dentro de nós, aquilo vira rema, aquilo vira uma vida, aquilo, sabe, ninguém nunca mais tira, aquilo amplia a nossa visão, amplia o nosso entendimento, leva a gente para outro nível. Então, busque as revelações, peça. Senhor, revela a sua palavra para mim. Espírito Santo me mostra o que o Senhor escreveu aqui, como é que eu vivo isso. Então, isso vai sendo poderoso nas nossas vidas. Então, o primeiro passo que a gente faz aqui é a oração. Segundo, a gente medita. Fica um tempinho naquele texto, a gente lê mais de uma vez.
A gente lê 2, 3, 4, até 5 vezes. Depois a gente faz no terceiro passo, uma aplicação. Aquilo que o Senhor falou, eu preciso ser um operoso praticante, não apenas ouvinte, mas praticar. Então, o que que eu tenho que praticar? O que que eu tenho que fazer de prático? Aqui está falando que é para eu ser corajoso. Então, como eu faço para ser corajoso? Aí você escreve uma aplicação. A partir de hoje eu vou ser corajoso. E assim você vai. E o passo de número 4 é justamente a memorização. Pega um versículo, memoriza para que você extraia muitas coisas para você. Tá certo? Ficar memorizando, memorizando, decorando mesmo aquele versículo para que você fale ele de forma natural. E é muito poderoso também você memorizar para que você consiga falar sem olhar para o texto, certo? Então vamos lá, vamos orar. Pai, muito obrigada no nome de Jesus. Eu te adoro. Eu celebro a vida que tenho em ti, Senhor. Eu quero te agradecer, te bendizer nesta manhã. Dizer que eu coloco em tuas mãos, Senhor, a minha vida, o meu entendimento, os meus propósitos, os meus planos, porque todos eles são seus. Eu me conecto contigo, Senhor, porque tu és a fonte da vida, tu és a minha vida, tu és o meu dono. E o Senhor disse que ninguém arrebata uma ovelha das tuas mãos. Então eu confio no teu amor poderoso, o teu amor que fez o Senhor se mover do céu e vir aqui na terra nos resgatar, nos buscar, nos alcançar com a sua graça. Eu confio no seu amor. O seu amor nunca falha. E por isso estou aqui para te agradecer, te bendizer, celebrar e me render diante da tua presença, diante da tua palavra. Ela é a verdade imutável. E eu confio na tua palavra, eu confio no teu poder. Eu quero aprender mais de ti, Senhor. Muito obrigada por se revelar a nós, por se revelar a mim nesta manhã. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Vou anotar aqui. Pronto. Então, vamos fazer a nossa leitura. Eu vou pegar aqui o tablet para a gente ler 1 Coríntios 3. Abra aí na sua Bíblia. 2 Coríntios, eu disse primeira, né? Desculpe. 2 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos todos. Ele é bem curtinho, é um capítulo curtinho. Paulo está, na verdade, se despedindo, né? Dos coríntios, fazendo as considerações finais, as últimas recomendações, porque ele escreveu ontem sobre, né, ele foi defendendo, você viu ele usando da sua autoridade para defender o seu apostolado, para, na verdade, dizer, explicando para todo mundo o que ele teve que sofrer para poder ser apóstolo, para poder continuar fazendo aquilo que o Senhor o designou a fazer. E ele fala sobre o espinho na carne, não foi? Que muita gente acha que é uma doença. Eu não vi em lugar nenhum falando aí sobre doença. Você viu? Você viu que Paulo estava doente? Não, queridos, não era uma doença. Não tem nada a ver com a doença. Ele fala de fraqueza, uma limitação. E ele diz um enviado de Satanás. Então, o quê? Uma pessoa. Eram pessoas que resistiam à sua autoridade, pessoas que resistiam às revelações que o próprio Paulo teve. E, como eu falei ontem, o próprio evangelho, a característica do evangelho, coloca Paulo numa situação de fragilidade, porque no evangelho não permite a gente brigar, revidar ou dizer, eu quero que essas pessoas saiam. Ele pediu 3 vezes ao Senhor para remover aquela situação. Mas sabe o que foi que Deus disse? A minha graça, Paulo, é suficiente para você. Então não se preocupa com isso. Eu estou contigo, mesmo que outras pessoas não reconheçam a sua autoridade. Eu sei quem você é. Eu sei que você é. Deixa eu ver primeiro, 2 Coríntios 13. Pronto. Eu sei que você é o cara. Então Paulo aprendeu a se humilhar. Ele aprendeu a se calar muitas vezes. Ele aprendeu
a ter que conviver com algo que ele não gostava, que era difícil. Ele disse que esbofeteava-lhe o rosto. O que é que esbofeteia o nosso rosto? São as nossas limitações, aquilo que você tem que conviver, que você não consegue mudar. Então não era uma enfermidade, não era nada disso, não era um defeito físico, eram mesmo limitações na questão de você não ter que, você não pode mudar certas coisas. Então convive com ela. Creia que a graça vai ajudar a gente a suportar. E até foi muito bom, foi muito edificante. Aquele texto de ontem eu recebi muito da parte de Deus, né? E eu aconselho você a ir lá e ouvir essa mensagem, ler o texto, comparar com a leitura que está na sua Bíblia e extrair o máximo que você puder dele, certo, gente? Então vamos lá? Vamos ler o último capítulo de 2 Coríntios? Diz assim: os conselhos finais de Paulo. Esta é a terceira vez que eu irei visitá-los. Os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em minha segunda visita, já adverti aqueles que estavam em pecado. Agora, como naquela ocasião, volto a adverti-los e também os demais de que, da próxima vez, não os pouparei. Eu lhes darei todas as provas que desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês. Ao contrário, é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos, como Cristo foi, mas quando tratarmos com vocês, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. Examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim, poderão ser aprovados. Certamente sabem que Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que se examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal. Não para que pareça que somos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los. Pois não podemos resistir à verdade, mas sempre devemos defendê-la. Ficamos alegres quando estamos fracos, se isso ajudar a mostrar que, na realidade, vocês estão fortes. Oramos para que sejam restaurados. Escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-los, na esperança de que, ao chegar, não precise tratá-los severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Então, olha só a conclusão de Paulo. Vou comentar essa primeira parte aqui, porque depois vem a saudação final. Ele vinha dizendo, olha, sabe por que o que eu temo encontrar entre vocês? Eu temo encontrar divisão, contenda, pecados, imoralidade sexual, desejos sensuais, porque muita gente veio para a igreja e não atentou e não se consertou na sua vida. E aí ele escreve dizendo, eu vou avisando que a vocês, que eu vou visitar vocês pessoalmente, mas deixa eu avisar com antecedência, desta vez eu não vou poupar vocês, porque, queridos, a gente precisa ser zeloso com a vida das pessoas e ensiná-las do modo correto. Sabe, quando Jesus enviou a gente na grande comissão, ele disse, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine-os a guardar, a obedecer tudo que eu tenho ensinado. Então, a nossa responsabilidade, eu digo nossa como liderança e como pessoa enviada da parte de Deus, assim como você também, todo cristão recebeu o ministério da reconciliação, como nós vimos aqui, de reconciliar-os com Cristo.
Então, isso nos dá, querido, sabe o quê? A gente tolera até quando a pessoa é bebê na fé, quando a pessoa é recém-nascido. Mas uma vez que nós já instruímos uma vez, duas vezes, três vezes, é necessário ser incisivo na questão da erradicação do pecado. E Paulo está aqui dizendo: olha, eu vou visitar vocês pela terceira vez. Mas eu quero dizer uma coisa, que os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Então, você sabe como é que você confirma as coisas? Com depoimentos de duas ou três testemunhas. Não acredita na primeira pessoa que fala algo sobre alguém, ou que disse, olha, fulano está falando de você. Não acredita da primeira, logo de cara. Tem que ser confirmado com duas ou três testemunhas que falam a mesma coisa, né? Ele diz, olha, na segunda visita eu já adverti aqueles que estavam em pecado. Agora, como naquela ocasião, eu volto a adverti-los. E também os demais de que? Da próxima vez não os pouparei. Ou seja, eu vou para corrigir, eu estou enviando essa carta com antecedência, estou avisando com antecedência para que quando eu chegar aí eu não precise corrigir severamente aqueles que ainda insistem em permanecer numa vida de pecado. Então, qual era o objetivo de Paulo? Era afastar o povo da igreja? Nunca foi. O objetivo era que eles se consertassem, é que eles deixassem a vida velha e assumissem uma nova vida, né? Ele diz, eu lhes darei todas as provas de que desejarem, de que Cristo fala por meu intermédio. Porque tinha um grupo lá de rebeldes, dizendo que nada, Deus fala através de Paulo, não, também. Isso que ele está falando não é só bem assim, não. A gente aprende também com fulano, fulano, fulano. Será que ele está falando da parte de Deus? Então, esses rebeldes, eles não estavam se submetendo às instruções de Paulo, né, do fundador da igreja. Aí ele diz assim, nós vamos dar todas as provas a vocês que vocês desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, ou seja, Cristo não é fraco ao tratar com vocês. Ao contrário, ele é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Então, olha só. Cristo foi crucificado em fraqueza? Sim. O povo que olhava dizia assim, oh, coitadinho de Jesus. Foi crucificado daquela cruz, daquele jeito. Ele se fez fraco para que nós pudéssemos nos tornar fortes. Então, ele agora é poderoso. Então, você já percebeu que a fraqueza, o se submeter, o se humilhar diante da vontade do Pai, tornou ele muito poderoso? Então, ele diz, nós também somos fracos como Cristo foi, mas quando tratarmos com vocês, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. E ele disse, olha, nós vamos tratar com vocês com o poder de Deus. E sabe de uma coisa? Não se esconde pecado. Pecado você confessa. Confessa e deixa. Então, Paulo está ensinando, olha, eu vou advertir vocês que estão ainda vivendo uma vida de pecado. Quando eu chegar aí, eu vou procurar confirmar cada fato com duas ou três testemunhas. E o que eu quero é que vocês se transformem, que vocês admitam, reconheçam os pecados, admitam, confessem, mas mude isso daí. Então, queridos, quando a gente tem um pecado, quando a gente tem uma área da nossa vida que precisa ser transformada, a gente não pode colocá-la debaixo do tapete ou debaixo de uma cama e fazer de conta que não está vendo, porque o poder de Deus sabe. Ele disse, Cristo está vivo, nós também estamos vivos e vamos tratar isso de acordo com o poder de Deus. E sabe de uma coisa? Crente não pode viver escondendo pecado de estimação, porque isso mina o poder de Deus no meio dos outros. Porque se Deus não pode compactuar com o pecado, ou a presença dele não se manifesta naquele lugar, ou então, sabe o que acontece? O poder enfraquece o poder dos cristãos. Porque o poder não passa através daquele canal, daquele veículo, daquela pessoa, e também impede que os outros recebam.
Então, o que é que a gente faz com o pecado, queridos? Uma vez que o Senhor já nos libertou do poder do pecado, a gente toma uma ação, a gente toma uma atitude é, intencional e se livra do pecado. Se livra do pecado, sabe? E a gente larga de mão o pecado e deixa isso para lá. A gente faz como entrega, Senhor Jesus, me ajude a me livrar deste pecado. Então, a Natália, como é que eu sei que estou em pecado? Porque você tem o poder de saber. Todos que estão no pecado sabem. Não é verdade? Todos sabem. E aí ele diz: examinem-se a si mesmos. Como é que a gente se examina, queridos? A gente olha para a nossa própria vida, porque às vezes nós somos especialistas em olhar para a vida do outro. Mas e a nossa própria vida? Como é que está? Da mesma forma como a gente se olha no espelho e para ver se a roupa está boa, se está bonita, se está harmonioso para a gente sair, a gente tem que examinar a nossa própria vida. Será que eu estou agradando a Deus? Será que essa minha vida está certa? Será que o que eu estou fazendo? Então, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Vale ressaltar que nós estamos falando com cristãos. Né? Ah, Natália, mas você não está falando, Paulo não está corrigindo o povo do mundo. Não, não. É não, queridos. Quem trata com os do mundo, quem trata com os não crentes, é o próprio Deus. Nós não podemos corrigir o povo do mundo. Quem corrige o povo do mundo é Deus. Nós não temos nada a ver com o povo que está no pecado, com o povo que está lá no mundo. O nosso trabalho com eles é falar de Jesus. Mas quem trata com eles, quem corrige é o Espírito Santo de Deus. É Deus que trata com eles. Agora, com os de dentro de casa, com os cristãos, aí sim, é nossa responsabilidade lidar com os nossos irmãos, com os nossos parentes, amigos e os que estão dentro da nossa casa, da igreja. Paulo está falando com os que estão na igreja. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Você diz que crê em Deus, crê no amor de Deus, crê no perdão, crê na Bíblia. Então tem que praticar o que afirma crer. Olha só. Assim poderão ser aprovados. Como? Se verificarem, se confirmarem, se buscarem se examinar e observar, eu estou mesmo praticando aquilo que eu digo que eu creio? Isso é uma boa pergunta, não é, gente? Eu estou mesmo praticando aquilo que eu afirmo crer? Assim vocês poderão ser aprovados. Aprovados por quem? Por Paulo e também por Deus. Aprovados por Deus. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Se Jesus não está entre o povo da igreja, então nós já fomos reprovados. Se Jesus não estiver na nossa vida, não estiver nos nossos cultos, se ele não estiver no nosso louvor, recebendo os nossos louvores, então nós fomos reprovados e Jesus não está lá. Mas se a gente se examinar, se a gente se consertar, se a gente procurar se portar do modo como ele nos ensinou, então ele vem habitar no meio do povo de Deus, ele vem habitar no meio do seu povo. E a gente sabe, não, o Senhor está conosco, ele anda conosco. Minha expectativa é que, uma vez que se examinarem e reconheçam que não fomos reprovados, ele disse, sabe qual é a minha expectativa? É que, ao se examinarem, vocês reconheçam que nós, os pregadores, nós que ajudamos vocês a conhecer Jesus, não fomos reprovados. Ou seja, quando vocês se examinarem, vocês dizem, rapaz, Paulo estava querendo nossa ajuda, Paulo estava nos ajudando, Paulo estava nos fortalecendo, cuidando de nós. Isso era amor de Paulo por nós. Ele disse, então, a minha expectativa é essa, que quando vocês se examinem, vocês vejam que nós não fomos reprovados. Oramos a Deus para que vocês não façam o que é mal, não para que pareça que fomos aprovados em nosso serviço, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los. Então, ele está falando, se vocês olharem e dizer assim, rapaz, a gente precisa se consertar. Paulo repreendeu a gente, mas isso foi para o nosso bem. Então, isso é um sinal de que eles estão aprovados, né? Que a correção, que aquela exortação de Paulo trouxe resultados muito positivos. Pois não podemos resistir à verdade, mas sempre devemos defendê-la. Então, olha, ficamos alegres quando estamos fracos, se isso ajudar a mostrar que na realidade vocês estão fortes.
Não me preocupo, ele disse, eu não me preocupo de parecer fraco, de ser alguém que vocês consideram fraco, se isso resultar em força para vocês, né? Se isso mostrar que na realidade vocês são fortes. Agora, nós oramos para que sejam restaurados. Eu escrevo-lhes essas coisas antes de visitá-lo, na esperança de que ao chegar não precise tratá-los severamente. Porque, queridos, a gente precisa ser severo, ser firme em alguma coisa que com algumas pessoas que não precisam, que não querem mudar, que insistem em permanecer, né, com as coisas antigas. O meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Então, que eles aprendam, que eles entendam, não, Paulo está querendo é fortalecer a gente. Aí então ele encerra se despedindo, diz: Irmãos, eu encerro minha carta com essas últimas palavras: alegrem-se. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz, então o Deus de amor e de paz estará com vocês. Então, olha só como ele fortalece os irmãos, para eles se amarem, andarem em unidade, para eles se alegrarem e buscar crescer, né? Até alcançar a maturidade. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todo o povo santo lhes envia saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Gente, isso aqui, só essa saudação, ela é riquíssima. Olha só esse versículo. Poderoso, ele diz assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Então, que a Trindade esteja com você, que a graça, né, que foi disponibilizada seja com você, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que graça e verdade veio por meio de Cristo. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Então, se essa igreja, se nós temos a graça, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, nós estamos com a Trindade, nós estamos no poder de Deus, nós estamos debaixo da sua palavra e ele está cuidando de nós. Então, irmãos, o que fica do devocional de hoje? Fica que nós devemos examinar a nós mesmos, que nós devemos abandonar os pecados para que a gente não seja corrigido. Ele fala isso lá na primeira carta, quando ele disse assim, da ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma, e toma a ceia. Então, examinar-se é um exercício maravilhoso. Deixa eu ver se eu estou mesmo aprovado. Será que eu estou praticando o que eu creio? Será que eu estou vivendo aquilo que eu creio? Então, examinar-se é um exercício que faz com que a gente não seja corrigido por outras pessoas. Porque olha só, como é que eu devo ser corrigido? Pela palavra. Quando eu me coloco diante da palavra, seja aqui no devocional, seja na igreja quando alguém está ministrando a palavra, seja quando o Senhor fala no meu espírito que ele é a palavra, então quando a palavra me confronta, quando a palavra revela que eu estou errada, qual é a minha atitude? Me render. Eu devo me render, eu devo me corrigir, eu devo examinar. Poxa vida, a palavra de hoje foi sobre pecado. Será que qual é o pecado da minha vida? Então, se a gente não tomar esse cuidado, a gente corre o risco de ir um culto após o outro, um culto após o outro, ler a Bíblia após a outra, ler uma Bíblia todos os dias e sabe o que acontece? E ainda permanecer no pecado. Porque o pecado, ele só sai quando eu tomo a decisão de abandonar o pecado. O pecado não sai só porque eu estou lendo a Bíblia. Vocês entendem como é? O pecado é uma decisão que eu faço de abandonar. É uma coisa consciente. Então é eu examinar e reconhecer, rapaz, isso aqui é pecado. Então eu paro de fazer aquilo que é pecado. É uma atitude, é uma ação consciente. Porque agora eu tenho poder sobre o pecado. Eu tenho o poder de não pecar. Qual é o pecado que ainda insiste em permanecer? É a mentira? É a prostituição? É a pornografia? É o quê? Como é o pecado da imoralidade sexual? É o da sensualidade? Que eu fico buscando ser sensual para isso? Qual é o pecado que eu preciso abandonar?
Como é que eu faço para abandonar o pecado? Escreve, toma uma decisão consciente, dizendo a partir de hoje. É rebeldia, é a insubmissão, é não crer na palavra. Eu vou dar crédito se a palavra, se a palavra diz que é assim, eu vou ficar com a palavra. Aí a gente faz esse processo de meditação e se descobrir que tem um pecado lá para abandonar, você tem que escrever no passo de número 3 aqui, ó, uma aplicação. Rapaz, eu descobri na leitura de hoje, eu fui examinar minha própria vida e vi que tem um pecado aqui que insiste em me acompanhar. E eu ainda continuo fazendo isso. E a gente escreve e toma uma nota. Anota para poder a gente ver se a gente está mesmo abandonando. Quando for daqui um mês, você pode olhar e dizer assim, rapaz, eu abandonei aquele pecado como eu disse que ia abandonar, deixa eu ver. Se não, aí você toma uma ação mais enérgica. É assim que a gente se livra dos pecados. Uma vez que estamos em Cristo, né? Uma vez que estamos em Cristo, vale ressaltar que nós estamos falando com aqueles que creem. Ah, Natália, mas e se eu sou do mundo, se eu nunca vim para Jesus, nunca entreguei a vida para Jesus? Então agora é a hora de você ser inserido no corpo de Cristo. É você crer em Jesus, fazer uma confissão, entregando a sua vida para Ele e dizendo, Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero viver para o Senhor. Eu quero nascer de novo, eu quero a oportunidade de começar tudo de novo e quero, Senhor, que o Senhor entre na minha vida, venha morar no meu coração. Eu quero que o Senhor seja o meu dono, meu Senhor, meu Salvador. E aí, quando você faz essa oração e você se junta ao grupo dos cristãos, você procura uma igreja para congregar e vai ler a Bíblia, então agora você começa um processo de limpeza. Ele esquece os pecados do passado e os daqui para frente é minha e sua responsabilidade, porque ele já nos libertou do poder do pecado e disse que a gente pode se livrar dele de uma vez por todas. Então Jesus, ele faz o quê? Ele nos dá uma oportunidade nova. Ele é como um portal. Então a gente vem vivendo a nossa vida, vem, encontra com Jesus, passa por Jesus, ele limpa a nossa vida aqui. Os pecados do passado ele esquece, ele perdoa, mas ele disse agora pronto, vamos caminhar junto daqui para frente. Toda vez que você errar, que você pecar, você se arrepende porque eu perdoo você. Então, nessa caminhada com Cristo, a gente tem que estar se examinando, se examinando. Rapaz, aquilo que eu cometi era pecado, eu vou deixar isso aqui, não vou fazer isso mais não. Então, você vai lá e decide abandonar o pecado junto com Jesus. Porque senão você vai estar andando com Jesus, vai estar andando com o Espírito Santo e continua insistindo no pecado. E ele está vendo que você, mesmo sendo livre do pecado, você ainda continua, fica com esse pecado. Então é hora de abandonar esses pecados e dizer, Senhor Jesus, eu reconheço, eu admito, não é esconder, eu admito que estou nesse pecado. Então agora é hora de eu tomar uma atitude para mudar isso aqui. E aí assim a gente vai mudando, sabe? Ele vai nos ajudando, o Espírito Santo vai nos fortalecendo, vai lembrando a gente de que você pode mudar. E aí daqui a pouco a gente está livre desse pecado. Ele nos ajuda na nossa caminhada. Ele nos fortalece para que a gente resista à tentação e a gente não caia mais nesse pecado. Amém? Então, o passo de número 3 é isso, é uma aplicação. Aí o 4 você faz o quê? Pega um versículo para memorizar, para ficar pensando naquele versículo. Hoje nós lemos 14 versículos. Você pode escolher um para ficar pensando, para ficar meditando, para ficar lembrando dele, né? Um versículo muito bom é que ele fala assim, claro que você pode escolher o que mais o Espírito Santo falou com você, você pode inclusive falar aqui, mas ele diz assim, aquele que ele fala do pecado, né? Examinem-se, pois, aqui ó, no 5, examinem a si mesmo, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário, já foram reprovados. Então, outro versículo bom para meditar é um que seja pequenininho, pois não podemos resistir à verdade, mas sempre devemos defendê-la. Então, a verdade nós não podemos resistir, mas nós podemos defender a verdade, submeter a verdade, se render a essa verdade. Amém? Então, gente, é isso, né? Se você identificou que tem algo para corrigir, tome uma ação hoje.
Não fica dizendo assim, ai, eu já pedi tanto a Deus para mudar isso na minha vida. Ei, querida, agora sou eu e você que mudamos. Porque Jesus já fez o impossível, aquilo que era impossível para mim e para você, ele fez. Ele morreu na cruz para nos salvar e nos perdoou os pecados e fez a gente nascer de novo. Agora, eu e você temos que tomar uma ação consciente e intencional de largar isso aí. Não fica se escondendo. Ah, mas eu já pedi tanto a Deus para me ajudar a me livrar desse vício. Querido, o Senhor está aqui agora como ajudador. O Espírito Santo é ajudador, mas você tem que querer. Já ouviu falar da história que um dia eu fui diante do pastor? Ela estava na igreja só chorando. Senhor, tira de mim, Senhor, tira de mim, Senhor. E aí o pastor disse assim, senhora, pelo amor de Deus, deixe de barulho, o que que a senhora está falando? E ela, Senhor, Deus, tire de mim isso. E aí ela estava dizendo que era o cigarro. Ela dizendo, Senhor, tira de mim, leva de mim esse vício. Pega, leva isso para dar, leva isso, toma isso. E ele disse, senhora, Deus não fuma. Por que que o senhor ia levar isso? É a senhora que abandona. E ela ficava dizendo. Aí ele disse, você quer mesmo abandonar o cigarro? E ela diz assim, na verdade eu não quero não. Mas eu queria que Deus levasse. Ou seja, transfere a responsabilidade para Deus, mas na verdade a pessoa quer ficar com aquele vício. Então é uma atitude consciente. Eu não quero mais esse vício, eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais essa limitação, eu não quero mais cair no mesmo erro. Então você toma uma decisão e diz, Espírito Santo, eu tomo uma decisão hoje, chega, eu não quero mais isso aqui. E aí você abandona e pede a ajuda dele. Me ajuda aqui, Espírito Santo. Mas a pessoa ficar pedindo a Deus, pedindo a Deus, pedindo a Deus uma coisa que é você que tem que fazer, Deus não vai fazer, gente. Por que que a Natália, você está dizendo que Deus não faz? Tem gente que acha que se escandaliza quando a gente diz que Deus não vai fazer algo que é a gente que tem que fazer. Não é verdade? Ó, por exemplo, perdoar. Deus não pode perdoar pela gente. Quem tem que perdoar sou eu. A Natália, mas já pedi tanto a Deus para me ajudar, para eu perdoar, para tirar isso de dentro de mim. Queridos, é a gente que tira. Deus nos ajuda porque Ele já nos deu a capacidade de perdoar. Então você toma uma decisão, traça um plano e diz, ó, tal dia eu vou falar com aquela pessoa e vou liberar perdão para aquela pessoa. Você vai lá e perdoa. É a gente que faz. Tem gente que fica iludido, dizendo, orando todo dia para Deus tirar a raiva de dentro dela. É a gente que toma uma decisão de mudar aquilo, o descontrole, a falta de perdão, as grosserias. Porque à medida que a gente ora, fica com o Senhor e recebe dele, ele vai colocando a vida dele em nós e a gente vai se livrando daquelas coisas velhas. Por exemplo, uma vez o Senhor falou comigo, benignidade, benignidade, benignidade. Benignidade é uma característica do fruto do Espírito. Mas eu tenho que atentar. Eu disse, Senhor, é o que o Senhor está falando comigo? Só benignidade. Ele disse, filha, você precisa atentar para a gentileza. Benignidade é o fruto do Espírito que dá ao crente a capacidade de ser gentil, de ser educado. Então, o que é que o Espírito Santo estava falando? Filha, você precisa olhar mais como você está andando. Então, somos nós, queridos, que deixamos. Ele chama a nossa atenção, ele mostra como a gente está, mas é nós que fazemos. Senhor, certo, eu vou prestar mais atenção. Eu vou tomar mais cuidado com as palavras, eu vou tomar mais cuidado na forma como eu falo com as pessoas. Então, eu tomo uma decisão consciente. A partir de hoje, eu tenho que tomar muito cuidado. Espírito Santo, me ajuda aqui. Eu vou me esforçar ao máximo. Paulo disse, examinem-se para ver se vocês estão ainda no caminho certo. Então, é isso que nós precisamos fazer. E o Espírito Santo está nos orientando hoje, examinar a nós mesmos para ver se a gente está aprovado, para ver se a gente está no caminho certo, para que a gente não venha ter nenhuma surpresa ruim. Amém? Que você tenha um excelente dia, que o Senhor te guarde, que Ele te fortaleça, que Ele traga para mim e para você a consciência de como nós estamos e do que precisamos mudar. E que nós tomemos uma atitude enérgica,
contra o pecado, abandonando o pecado, deixando de lado aquilo que não presta e ficando com Cristo. Amém? Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor, porque Jesus está aí com você. Jesus, ele está com você, ele vive, ele anda com você e você possa compreender que agora você pode todas as coisas, você pode perdoar, você pode amar, você pode fazer coisas grandiosas. No nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Vejo vocês amanhã às 6 da manhã, no nome de Jesus, para começarmos Gálatas. Eita, já estou com expectativa em Gálatas. Vamos nessa? Convido você a vir amanhã para a gente continuar a leitura de Gálatas, tá bom? Beijo no seu coração, tenha um excelente dia. Oi, Beth! Beth tá aqui. Obrigada por compartilhar o conhecimento. Isso mesmo, a palavra de Deus, ela traz conhecimento e a gente corre para viver tudo isso, né, Beth? Que o Senhor te abençoe e te faça prosperar em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus. Viu? Que também quem mais está aqui, irmão Fabiano, pastor Adriano, e que todos nós possamos aprender com o Senhor Jesus e com a sua palavra. Amém? Beijo, gente. Vejo vocês amanhã às 6 da manhã, no nome de Jesus.